Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai voltar aí a falar um pouquinho mais sobre mecânica quântica, né? Conversar aí um pouquinho sobre as implicações disso tudo. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas eu tô fazendo o curso de ativista quântico com Amit Goswami lá na Quantum Academy. Então vocês vão ver aqui um pouquinho da visão dele sobre esse assunto aí, né? Unido aí com a visão do Hélio Couto, que é muito parecido. Para quem é aluno do Hélio Couto, já ouviu aí logo nos primeiros vídeos ali do Caminho das Palestras sobre a comunicação não local e acho até que eu já tenho algum vídeo no canal falando uma pinceladinha assim sobre. Então hoje vamos dar uma conversadinha mais profunda sobre isso, né? Quero que fique claro para vocês. E também para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece o Hélio Couto nem nada, né? Então vamos começar assim, antes para a gente saber o que é o não local, a gente tem que entender então o que é local. No mundo que a gente vive, né, as coisas, matérias, né, elas são separadas e elas precisam se comunicar de alguma forma com sinais. Esses sinais, então, eles vão percorrer o espaço um pouquinho de cada vez e aí leva certo tempo, né? Porque esses sinais, eles têm uma velocidade finita, são chamados de sinais locais. E como que esses sinais locais, né, levam a informação, então, de um local para o outro? Sempre através do espaço, levando certo tempo, tá? Então a comunicação local é uma comunicação com sinais e ao contrário da comunicação não local, que não exige sinal, não exige tempo e que a velocidade é infinita, é uma comunicação instantânea, né? Sem sinal, comunicação não local. Esse é o termo técnico, tá bom? Então, gente, a não localidade é sinônimo de sem sinal. Sinônimo, né, daquilo que os antigos místicos chamavam de transcendente. E transcendente é o oposto da palavra imanente, tá? Portanto, imanente significa manifestação no espaço e no tempo. Assim como transcendente significa a transcendência do espaço e do tempo, né? Fora do espaço-tempo. Aí surge a pergunta: como que alguma coisa pode estar fora do espaço-tempo, né? Como que esse fora é definido? Aí eles definiram não local. Então, dentro do espaço-tempo, dentro da localidade, né? Fora do espaço-tempo, não localidade. Então, tudo aquilo que a gente vivencia no nosso mundo material está dentro, né, do espaço-tempo. Então, pelo conceito newtoniano, né, pode apenas ter a comunicação com sinais, porque tudo está, né, aqui dentro. E essa é a base aí do conceito da relatividade, que existe apenas comunicação com sinais. Fora do espaço-tempo, então na transcendência, existe aí uma comunicação quântica. E aí o conceito newtoniano foi superado, né, dando local a uma não localidade, né? Lugar aí a uma não localidade. E os físicos fizeram então uma descoberta muito importante, que existem pelo menos dois domínios da realidade, tá? O domínio da potencialidade, e nele a comunicação não exige sinais, a comunicação é instantânea, e o outro, então, é o domínio do espaço-tempo, né? O domínio da realidade manifestada. E é aqui, né, que as coisas se concretizam. E aí, né, quando as ondas quânticas de possibilidades se convertem, né, através da nossa observação, através de medições, de experimentos, em realidade manifesta, né, o domínio dessa potencialidade e o domínio da realidade manifestada, ok? Então, dois domínios. Pelo princípio, então, da interconexão, todas as coisas são a mesma coisa. E aí abre uma nova porta, né? Que nome a gente deveria dar, então, a esse domínio da potencialidade, né? Isso é o que os físicos pensam. Bom, os primeiros físicos que realmente se preocuparam em dar um nome a esse domínio da potencialidade, a princípio, eles não pensaram em chamar isso de consciência. E quem foi o primeiro, né? David Bohm, por exemplo, foi um dos primeiros, dos pioneiros aí, a estudar com muito cuidado e também com um enfoque matemático, tá? Porque ele conseguiu aí remodelar a física quântica baseado numa equação matemática, né? Uma matemática determinista. E aí, né, o resultado de cálculos, tudo, né, mostram que realmente existem dois domínios, tá? Mas se tudo está no espaço-tempo, né, e exige sinais, como que pode existir o outro, né? Como que pode existir o fora, né? O que que acontece? Como que esses dois domínios se comunicam e o que que causa essa separação, né? Começa aí ter muitas perguntas, né? E bom, ele deu uma dica aí, né? Porque ele descobriu que há uma força por detrás disso tudo.
E na matemática, forças, né, são chamadas aí de potenciais. Então, Bohm revelou essa força potencial. Ele descobriu, então, que tem uma expressão matemática para dizer, né, dessa força potencial. E quando ele apresentou isso no mundo físico, os físicos gostaram muito, mas os físicos quânticos não gostaram, porque foi uma expressão aproximada, né? Então a matemática quântica aí diz que não foi bem um caminho, né? Por causa dessa aproximação, que não é bem a realidade. E aí, né, uma confusão. Mas Bohm chamou então essa ordem potencial de ordem implícita ou ordem implicada. Essa ordem implícita, ela se torna explícita quando está dentro do espaço do tempo, pela ação aí da força potencial, né, de Bohm, o potencial quântico. Então essa é a primeira interpretação, né, das consequências aí da física quântica. E os físicos quânticos aí então ficaram meio de cabelo em pé, né? Porque o Bohm fez essa aproximação matemática e para eles tem que ter aí uma outra forma de lidar com isso, né? De acordo com a física quântica, precisa um algo a mais, digamos assim, né? Mas antes de falar sobre isso, sobre esse algo a mais, vamos voltar aí, né, falar o que as pessoas fizeram com essa ideia de Bohm, né, de que existe uma força. Bom, Erwin Laszlo, ele propôs então que esse domínio da potencialidade deve ser parecido como um campo de força, né? Um domínio da realidade criado com algo novo, algo que causou realmente um efeito sobre o mundo, né? E aí, o Bohm, ele acabou abrindo a porta, né, para essa natureza de causa e efeito, né? Uma força potencial. E aí os físicos pensaram assim, né? Por que a gente não reconhece esse domínio não local da interconexão como um campo quântico, tá? E aí muita gente começou a chamar isso realmente de campo quântico, né? O campo quântico, que converte então essa potencialidade quântica em realidade manifestada, tá bom? Segundo o físico Amit Goswami, ainda falta mais alguma coisa, né? Ainda não tá bem claro. Falta aí, né? É porque foi dada então uma ideia objetiva da realidade e ele conversa com muitos místicos que tem nem uma ideia objetiva e nem subjetiva, né? Um domínio aí de que é o maior mistério da vida humana, realmente, né? O que tem aí? E aí o Amit Goswami traz aí as ideias dos hindus que descrevem esse domínio, né, como Brahman. Os místicos hindus, né, que fundaram aí a tradição espiritual chamada Vedanta, e nela está encontrada a palavra existência, tá? E a existência é algo que todo mundo conhece, todos os seres humanos sabem que existem, né? Você sabe que você existe. Você não precisa de um médico, de alguém que lhe diga que você existe, tá bom? E aí, da onde vem essa existência, né? Os místicos, então, falam que vem desse Brahma, né? A origem, a fonte de toda a existência. Então já temos aí outra coisa que a gente sabe sobre percepção consciente. E qual a característica dessa percepção consciente, né? O sujeito-objeto. Então, a nossa consciência, ela nos divide em sujeito-objeto, onde tem uma percepção consciente de que nós somos sujeitos e estamos experienciando os objetos, né? Então, ao tratar da consciência, ela já se divide, né? Então, o Brahman, ele se divide em sujeito-objeto. E aí os hindus, eles acabam dizendo que temos também aí uma outra experiência inconfundível, né? Que eles consideram a maior de todas as experiências, a bem-aventurança. Eles chamam de inteireza ou essa felicidade plena, né? Essa felicidade que também vem do Brahman. Então aí a ideia de que talvez esse Brahman possa ser percebido então como a nossa consciência, tá? E aí as pessoas começam a pensar, né? Nessa nova versão e tudo mais, e esse pensamento ficou bem comum. E as pessoas começaram a dizer, então, né, que esse domínio da potencialidade, tá? Ele é a consciência e que a nossa consciência faz escolhas, né? E essas escolhas, então, temos as potencialidades, tá? A consciência é que vai escolher uma das facetas dessa potencialidade e aí essa faceta escolhida ela vai se tornar a realidade manifesta. Lembra da dupla fenda, né? De que exatamente uma medição, uma observação já transforma então essa potencialidade numa realidade manifesta, lembram? E antes de falar disso aí, da dupla fenda, tudo, a gente vai voltar a nossa linha aí, né? O que aconteceu então com o princípio da complementariedade de Bohm, né? Diante de todas essas novas ideias, né? E aí
Aqui, né, Amit fala, né, que Bon estava fazendo uma coisa desnecessária, né? Segundo Amit, a gente não precisa de sofismas, né? E de que essa complementaridade tudo, né, trouxe aí um sofisma muito grande. Amit diz que, obviamente, a gente tem sim dois domínios da realidade, a potencialidade, né, ondas de possibilidades, né, que residem aí no domínio da potencialidade, e que não é apenas uma questão de medição. Por quê? Ele diz que tudo que a gente mede, né, não é bem assim, porque quando a gente mede, a gente escolhe um aspecto, né, e aí se torna o domínio imanente, né, porque sempre vai haver partículas, né, então de fato, assim, quando a gente vê ali os experimentos da dupla fenda, né, ou outros experimentos, a gente vê que isso é verdade, né, então cada vez que a gente fala que um experimento de medição revela um aspecto onda, não é verdade, né, porque toda vez que a gente mede, né, o objeto aí da potencialidade se manifesta como um objeto da realidade manifestada, e toda vez que ele está na realidade manifestada, ele está como partícula localizada. A gente nunca consegue ver o aspecto onda realmente se manifestar dentro do espaço-tempo, tá? O aspecto onda dos objetos, ele não consegue se manifestar no espaço-tempo. Só a totalidade das observações, né, depois de muitas medições, que se vê aí, né, que esses objetos mostram que deve ser, né, que eles podem ter sido uma onda, né, porque quando eles comparam o resultado, né, lá na placa final, então, de vários contadores de Geiger e tudo, eles descobrem que tem essa onda, né, que forma em forma de sino, né, e aí sugere realmente que tem uma onda, né, que esse objeto pode estar aparecendo em diversos locais, né, e aí isso não foi previsto pela física de Newton, né, mas foi previsto então pela física quântica, dizendo que como que esse objeto formou isso, né? Então que antes realmente tinha uma onda de possibilidades. O elétron, ele estava em todos os lugares, né, em potencialidade, em potencial. Mas toda vez que foi realizada uma medição, essa onda de possibilidade se converte em partículas da realidade manifesta e aparece em um ponto, né? E aí, essa nova visão, né? Essa nova visão que eles trazem é que existe uma consciência, né? Por detrás, que é uma consciência que faz a escolha, né? Onde que vai aparecer, então, esse fóton, né? Então, imediatamente surge uma questão: o que que é a consciência, né? E aí a consciência vai ser assunto para um próximo vídeo, onde a gente vai dar sequência nessa nova série aí. A gente vai dar sequência nessa ideia aí. Um beijo, eu amo vocês e até sempre.